Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta videoaula nós vamos aprender um pouco sobre CSS, né? Nós estamos na versão 3 do CSS e o CSS ele trabalha em conjunto, né? Ele trabalha dentro dos arquivos HTML e ele é utilizado para criar um estilo ao seu site. Então, se você for fazer um design no seu site, fazer um menu no seu site, a gente consegue realizar essas coisas através do CSS. O CSS não é uma linguagem de programação. Ele é diferente também do HTML, ele não é uma linguagem de marcação. Então, o CSS, na verdade, é uma linguagem de folhas de estilos. Então é para você criar um padrão para o seu site, para você personalizar um parágrafo ou algum objeto do seu documento em HTML. Nós vamos aprender que a gente pode fazer o uso do CSS de 3 formas, bem simples, bem tranquila. Então vamos lá, vamos para a prática. Eu vou abrir aqui então o Notepad++, que nós instalamos na última aula. Aqui tem um código do arquivo padrão do HTML5, né? Eu vou copiar esse código aqui para a gente não ter que falar sobre isso novamente. Nós já fizemos isso em vídeos anteriores. E quem tiver dúvida a esse respeito pode procurar aí, que vocês vão achar o código básico em HTML. Então, aqui no Notepad++ é muito simples, ele trabalha através de abas. Então, se eu clicar aqui no novo, ele vai abrir outra aba aqui. E se eu for clicando aqui em novo, ele vai abrindo várias abas, colocando New 1, New 2 e assim sucessivamente. Então, vamos colocar esse código nesse arquivo aqui. Então é um código básico, volta a comentar. Eu posso salvar esse arquivo e ele já vai colocar as cores, né? Umas cores para identificar ou para facilitar a identificação de erros durante ao desenvolvimento do código. Eu posso fazer essas cores também uma vez que eu defino a linguagem. Então se eu vim aqui no H de HTML e escolher o HTML, eu já consigo ver esse padrão de cores que vai me ajudar a identificar algum erro que eu tenho cometido no desenvolvimento do código. Essas cores também elas são colocadas automaticamente quando eu salvo esse arquivo em disco. Tranquilo. Em relação ao Notepad++, é bem válido notar que aqui tem um asterisco indicando que eu não salvei ainda esse arquivo em disco, ou que eu fiz alguma alteração e não salvei essa alteração. Eu vou salvar esse arquivo para vocês verem essa mudança. Vou escolher aqui essa pasta introdução CSS, vou definir aqui como index, por se tratar do primeiro arquivo, index.html. Aqui no tipo ele já escolheu para mim o HTML, mas nem sempre isso vai acontecer. Vocês podem escolher o HTML ou vocês podem escolher todos os arquivos, como acontecia com o Notepad, né, o bloco de notas, que vocês não vão ter problema. Então eu salvei o arquivo, né? Agora, para mim poder fazer o uso do CSS, nós vamos aprender aqui a primeira forma que a gente pode fazer, que é utilizando um arquivo externo, e é o jeito mais tranquilo, né, de fazer, e é o jeito mais recomendado. Então a gente vem aqui no Header e vou colocar o comando para linkar o arquivo HTML ao arquivo CSS. Então, quando eu coloco esse comando, eu estou dizendo que esse arquivo HTML vai usar um arquivo
de estilo, né, de folha de estilo, para definir algumas personalizações que eu tenho feito no meu código. Então eu venho e coloco link rel, coloco style shield. Esse é o padrão, tá, para a gente indicar o arquivo que a gente vai utilizar. Agora eu venho e coloco o caminho href igual em qual pasta que esse arquivo se encontra ou vai se encontrar. Eu vou usar o padrão que a gente utilizou para imagens. Em imagens a gente criou uma pastinha para imagens para diferenciar dos outros arquivos que você tem no seu site. Então, para criar um padrão, eu vou criar aqui uma pasta chamada CSS. E dentro dessa pasta eu vou dar o nome do arquivo que eu quero, do estilo que eu vou utilizar. Então, essa pastinha eu não sou obrigado a colocar, mas eu vou colocar só para ficar organizado. E para separar os tipos de arquivos no meu site. O nome, eu posso colocar qualquer nome, tá? Então eu vou, desde que tenha .css. Então eu vou colocar aqui estilo.css. Então, onde que o navegador vai procurar o arquivo de estilo, né, de folha de estilo do meu site? Ele vai procurar numa pasta, né, raiz do meu site, chamada CSS, e o arquivo estilo.css. Salvei. E se eu abrir esse arquivo aqui, ele não vai fazer nada, porque na verdade esse arquivo nem existe. Então ele está chamando o arquivo, embora ele não está dando erro, mas ele também não está fazendo nada porque ele não conseguiu achar o arquivo e por isso não tem nenhum comando. Então ele criou aqui a página padrão, mas não fez, não executou nenhuma personalização, vamos dizer assim. Agora o que nós precisamos fazer? Nós vamos ter que criar esse arquivo. Então, é muito simples criar esse arquivo. Eu vou aqui no novo. Agora eu vou definir o objeto em HTML que eu quero personalizar. Então, a gente chama esse objeto de seletor. Eu estou selecionando um objeto em HTML. Então, para ficar bem simples, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma personalização no body. A gente aprendeu numa videoaula passada como colocar a cor de fundo utilizando apenas o HTML. Agora nós vamos colocar uma cor de fundo utilizando o CSS. Então, qual que é o seletor que nós vamos trabalhar? O body. Então, quando a gente utiliza arquivos externos do CSS, eu coloco o seletor, eu abro e fecho as chaves para indicar que tudo que está entre chaves eu estou fazendo a seleção e personalizando o seletor. Agora eu vou colocar aqui a propriedade que eu quero mudar. Se eu começar a escrever essa propriedade aqui, o que vai acontecer? Ela não vai sugerir a escrita do comando, porque na verdade eu não falei para o meu Notepad qual a linguagem que eu estou trabalhando. Então, se eu colocar CSS, ela vai sugerir. Ou então, se eu salvar esse arquivo, também ele vai sugerir. Por exemplo, vamos definir aqui CSS. Então, ele já mudou a cor. E agora eu já consigo colocar um comando e ele me ajuda na escrita desse comando. Ó, background color, que seria, eu posso simplesmente clicar, eu estou digitando, mas eu podia simplesmente ir lá com o mouse e escolher. Isso facilita na hora de desenvolver o código. Então aqui eu tenho o seletor, eu tenho a propriedade do seletor, 2 pontos, eu vou ter o valor dessa propriedade. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar a cor de fundo do meu body, não sei, verde, ele já sugeriu para mim a cor, e eu coloco ponto e vírgula para falar que o comando, a linha do comando acabou. Eu posso continuar fazendo personalização do body aqui,
através de várias linhas aqui, se assim eu desejar. Então não é só uma propriedade que eu posso mudar várias. Feito isso, eu vou deixar só a cor mesmo. Agora eu vou salvar esse arquivo. A diferença básica na hora de salvar é que eu tenho que seguir as regrinhas que eu defini lá no HTML. Então eu não posso esquecer que esse arquivo tem que se chamar estilo.css e tem que estar dentro de uma pasta CSS. Tranquilo, então eu vou salvar dentro de uma pasta CSS, então eu vou criar uma pasta chamada CSS aqui dentro da raiz do meu site. Eu entro dentro dessa pasta, eu coloco agora o nome do arquivo, estilo.css. Ele já sabe que é CSS porque eu defini a linguagem antes de salvar, mas quando eu não defino eu também poderia simplesmente escolher todos os tipos. Uma vez que eu coloquei o CSS, ele não vai dar erro. Então salvei o arquivo, está aqui. Então agora eu tenho um arquivo HTML que aponta para um estilo.css e ele aponta através desse comando aqui. Agora a gente precisa saber se não houve nenhum erro aí no código, se porventura eu não tenha feito nenhuma bobagem aqui. Como que eu vou saber se está funcionando ou não? Simples, é só atualizar o arquivo aqui. Como eu coloquei o background color de verde, né, então o fundo do body que eu defini, o seletor, o body, aqui tem que ficar verde. Se não ficar verde é porque eu cometi algum erro, aí eu tenho que fazer uma revisão para tentar descobrir onde foi que eu errei. Então agora eu vou atualizar, ficou verde, então não houve erro, está tudo certo no código e está tudo funcionando. Tranquilo, então essa é a forma que a gente vai utilizar através de arquivo externo de CSS. Agora, nós precisamos aprender, precisamos conhecer pelo menos as outras formas que traz as declarações ou o uso do CSS. Por que isso é importante? Quando a gente for por exemplo, você entrou em um site que você gostou do design dele, ou você gostou do menu do site, você quer estudar para fazer alguma coisa parecida no seu site. Então, você vai perceber na hora que você for ler, fazer essa leitura desse código que você quer aprender, que existem outras formas. Então, é por isso que é interessante você aprender ou você conhecer, para quando você for pegar alguns códigos ou estudar alguns códigos, você entender o que aquele código está fazendo. Então, a outra forma de utilizar o CSS eu coloco o style aqui dentro do widget. Eu vou finalizar o estilo. E agora eu coloco todos os códigos aqui dentro. Então, eu estou dando um exemplo só com body, mas eu podia fazer colocar outros seletores. Eu podia colocar o P, eu podia colocar qualquer tag lá do HTML para fazer uma personalização. Então, agora eu venho, coloco o seletor. Esse formato é bem parecido com o formato externo. Abre e fecho as chaves para indicar que eu estou personalizando ali o body e tudo que está ali dentro refere ao body. Então agora eu venho do mesmo jeito, background, eu já posso escolher aqui o color. E agora eu coloco a cor que é o valor, né, dessa propriedade. Então eu vou colocar aqui um azul. Tranquilo. Vou salvar. Agora eu vou atualizar a minha página aqui. Ficou azul, então funcionou. Vale observar que aqui eu tenho um arquivo externo que eu não tirei. E aqui eu tenho o formato incorporado, né, do CSS e os dois sendo utilizados. Então, se eu tenho um arquivo externo mudando a mesma propriedade de
de uma declaração incorporada aqui no meu arquivo HTML, quem vai prevalecer é a declaração do tipo incorporada. Então, se vocês perceberem, o meu estilo CSS aqui está colocando o fundo do meu site como verde. A declaração incorporada está colocando o fundo do site como azul e prevaleceu o azul. Tranquilo? Uma outra forma da gente fazer o uso do CSS ele é chamado inline, né? Ou em linha. Eu venho na linha que eu quero fazer a personalização, no caso aqui eu quero personalizar o body, e simplesmente vou colocar aqui essa personalização. Venho com style, igual, aí agora eu coloco as aspas. Então esse formato é um pouco diferente dos dois anteriores que nós vimos, mas não deixa de ser bem parecido. Agora eu venho background color, e agora eu vou colocar a cor que eu desejo que o meu body tenha. Vale ressaltar que eu posso usar também o padrão de cores hexadecimais, né? De cor hexadecimal. Eu vou colocar uma aqui. Vou salvar. Vou atualizar. Alguma coisa ficou errado. Na verdade, passou um número, né? 3. Passou um número. Vou salvar. Vou atualizar. Tranquilo. Então agora eu tenho uma personalização do body feito através de 3 tipos. Eu tenho uma personalização do body através de um arquivo externo. Eu tenho a personalização do body através do formato incorporado. E tenho a personalização do body através do método em linha. Quem vai prevalecer é o mais interno. Então, quem está prevalecendo aqui a cor, nesse caso, foi o amarelo aqui, né, que foi definido através do hexadecimal. Então, se eu trocasse essa cor aqui, por exemplo, e colocasse vermelho, vocês iam ver que aqui vai ficar vermelho, porque sempre vai prevalecer o método mais interno. Então, se eu retirar essa personalização do CSS aqui, vocês vão ver que vai voltar para o azul, porque é o mais interno que a gente tem no arquivo. E se eu retirar esse formato incorporado, a gente vai ver que ele vai pegar o formato do estilo.css, que é o verde, e é dessa forma que a gente vai trabalhar. E quais os motivos que a gente definiu que a gente vai trabalhar com o arquivo externo? Primeiro, se você utilizar tanto o incorporado aqui no arquivo quanto em linha, quando você tiver, não sei, 10 páginas, você vai estar repetindo esse código em todas as suas páginas. Se você for fazer a estrutura de menu do seu site, se você for fazer o design do seu site de forma padrão para todas essas 10 páginas, você vai ter que sair copiando o código em CSS em todas as páginas. Com isso, você vai deixar o seu arquivo maior, você vai ocupar mais espaço no seu servidor, na sua hospedagem, e de forma desnecessária. Então, quando você utiliza o arquivo CSS, você vai utilizar um arquivo independente do número de páginas que você tem no seu site. Você simplesmente vai indicar no arquivo, né? Você vai fazer a indicação linkando o CSS e todas essas páginas suas terão a personalização que está dentro desse arquivo. É comum a gente usar em sites profissionais mais de um CSS. Tem gente que utiliza um CSS para o menu, tem gente que utiliza o CSS para colocar alguma personalização em algumas páginas específicas, e aí o desenvolvedor acha melhor criar vários CSS, e é por isso que a gente colocou a pasta lá.
para separar os arquivos do tipo CSS dos demais. Mas isso também é possível. Mas eu também posso utilizar apenas um arquivo CSS e fazer tudo que o meu site precisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. É muito simples. Vale lembrar que o CSS não é só isso, apenas nós estamos na introdução do CSS. Vocês vão ver que o CSS é muito mais do que isso, a gente consegue fazer bem mais coisas e vocês vão ver aí nas próximas aulas. Um forte abraço, até mais!